Eu já estou com a doutora Cíntia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, câncer de boca. Eu já estive aqui no consultório dela, na Unipar, ano passado, e conversamos sobre este assunto. Mas está uma campanha, e bom, final de maio, acho que houve, né? E tem ainda, acho que uma campanha aqui na Unipar a respeito do câncer de boca. Nós vamos falar com a doutora Cíntia e vamos saber um pouquinho mais a respeito do assunto. Nós estamos indagando alguma coisa aí, porque eu não gosto de anotar nada, né? Nós vamos conversando e eu vou fazendo as perguntas e a gente vai tirando as dúvidas. Tiro as minhas e com certeza será as suas. Tudo bem? Tudo bom. Ótimo vocês estarem aqui novamente, porque eu acho que o tema é extremamente pertinente. Essa campanha que nós iniciamos agora em abril, maio aqui na Unipar, na verdade é um projeto que já existe há 13 anos aqui na instituição, que a gente faz em toda a região, inclusive já vamos até para Mato Grosso do Sul com essa campanha, onde alunos do segundo ano, treinados e capacitados, saem para poder fazer o exame de prevenção ao câncer de boca ou da detecção precoce desse tipo de tumor na cavidade bucal. Então, eu acho que o tema é sempre um grande alerta. Esses dias foi comemorado o dia na luta contra o tabaco, e o tabaco é o grande causador dessa patologia, e na boca ele tem associação direta. Então, indivíduos que fumam são pessoas que ainda sofrem muito mais chance de ter esse tipo de problema do que os demais, não que os demais também não estejam susceptíveis a essa patologia. Então, a questão de alertar, por isso que é uma campanha que vai durar muito tempo. O curso já existe há 21 anos. Essa campanha, sob minha coordenação, existe há 13 anos, mas já vinha de outros anos ações que a universidade desenvolvia nesse intuito. E o Ministério da Saúde está preconizando muito essa postura de formar profissionais que estejam aptos a estar diagnosticando da forma mais precoce possível, não só o câncer de boca, mas todos os tipos de tumores que podem acometer o ser humano. Só que geralmente quem fuma também bebe. Essa combinação é trágica. Sim, para você ter uma noção, essa combinação é tão trágica, Tamires, que uma pessoa que fuma e ingere bebida alcoólica, no caso principalmente os destilados, ele aumenta em quase 150 vezes a chance de ter um câncer de boca. Isso não são dados meus, não, são dados do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer. Tanto que eles são fatores que se somam e potencializam essa ação de transformação maligna das células da nossa cavidade bucal. Eu estava conversando com um médico, que o nome dele não vem ao caso, mas oncologista, e viajamos juntos até e fomos conversando muitos assuntos, ele, a esposa dele, e ele falou que tem pessoas que param de beber e de fumar há 10 anos, 12 anos, e ainda assim correm o risco de ter o câncer de boca. É difícil pensar assim, uma forma, eliminei 100%. Exatamente. Para a gente ter uma noção, o câncer, para ele surgir, a gente precisa de uma alteração, uma mutação, que a gente fala assim, em uma célula. Por que todos não têm? Porque a gente tem um sistema imunológico muito bom e cada um tem uma resposta do seu sistema de proteção do nosso corpo muito boa. Porque senão, imagina, todo mundo entra em contato com um agente de mutação. Mas pensando no cigarro e no álcool, só o cigarro, para ter uma noção, ele traz na sua composição 4.700 substâncias tóxicas. Dessas 4.700, 60 são já conhecidas como capacidade de induzir um câncer. Então, você imagina tudo isso, a gente conseguir eliminar tudo isso das nossas células, do nosso corpo, né? Acredita-se assim, é colocado que na faixa de 10 a 12 anos, você consegue eliminar parte desse produto através dos seus pulmões, eliminando através da recuperação celular que ocorre normalmente no nosso corpo. Mas falar que 100% disso é conseguido, eu ainda também questiono. Também acredito que, pelos efeitos maléficos que ele pode causar, a mutação que ele pode estar causando no nosso DNA, nas nossas células, nosso corpo são trilhões de células que nós temos no nosso corpo. E dizer que uma não foi afetada por esse cigarro, até que ponto que a gente pode falar, não vai ter efeito nenhum em longo prazo? É verdade. Muitas vezes, a gente conversando, assim, você fumou? Daí eu falo assim, não, nunca fumei. Eu fumei muito tempo, mas graças a Deus eu parei. Daí tem outro lá que fala, não, eu fumo ainda. Eu fumo em torno de 40 cigarros por dia. Faça ideia. Simplesmente uma pergunta. Será que é o fumo, só o fumo em si,
si o fumo que causa ou é o agrotóxico diz que é muito poderoso, gente. Diz que é maléfico mesmo o agrotóxico que é colocado quando o café está verde, né? Aquele veneno que é colocado, porque dá muito bicho, aquelas coisaradas todas, né? Então diz que é muito perigoso. Eu acho que eles podem se somar, Tamires, vou ser bem sincera, não me recordo de nenhum trabalho em específico falando sobre a relação direta do fumo ou do agrotóxico. Mas o agrotóxico, pensando em agente de mutação, é elevadíssimo, né, o potencial de causar isso. Tanto que existem vários outros tipos de tumores que são causados diretamente por pessoas que trabalham na lavoura, entrando em contato direto com esse agrotóxico. Então eu acho que assim como o álcool, ele é um fator que potencializa essa capacidade de alteração que ele pode produzir nas células. Eu acho que isso é possível, sim. E o que a gente precisa estar pensando a respeito do cigarro? Qual é o benefício que ele poderia me trazer? De repente, um prazer temporário? Não sei, nunca fumei, não posso dizer isso. Sabe, tive familiares que fumavam, né? Imagina eu como patologista que cuida, que detecta isso, é doloroso, mas já tive isso. Mas eu vejo que realmente é uma droga e ele deveria ser tratado de tal maneira. Porque não é uma droga só por causar essas doenças, mas a gente tem que imaginar em cima da dificuldade que a pessoa tem de abandonar. Porque a partir do momento que você tem algo maléfico, mas que você pode virar e falar assim, amanhã eu não vou mais ingerir isso, né? Então não gerou um vício. A partir do momento que fala assim, eu quero, mas eu não consigo mais me livrar disso, ele já tem uma ação em nível de sistema nervoso central, ele gerou uma dependência química nesse indivíduo. Só que o que a gente vê, não é tratado dessa forma, ele não é reconhecido dessa forma. Um exemplo que tem me assustado muito, que esse ano a gente até iniciou nas nossas campanhas do projeto de prevenção, o narguilé, ou narguilé, que alguns falam assim. Sim. A gente vê jovens utilizando isso, e o pior, que eu já vi jovens com autorização dos pais, que falam assim, nada, isso não faz mal nenhum. O Ministério da Saúde lançou uma campanha que fumar por 1 hora o narguilé, ele equivale a 100 cigarros ao mesmo tempo. O efeito dele é de 100 cigarros. Aí você fala assim, uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, nossa, já faz um mal danado. Aí você imagina o que seria o efeito cumulativo de 100 cigarros. E por que não é proibido isso? Então, por que não é proibido? Por que não se cessa isso? Eu acredito que os pais, por falta de informação, porque muitos eu vejo assim, meu filho, nossa, não fuma. Aí ele usa aquele narguilé, né? Tipo, como se fosse algo natural, é algo que é possível de ser utilizado, né? Tem muito isso. Então, a gente está iniciando uma campanha até ferrenha, porque o meu foco maior do projeto acaba sendo o perfil do câncer de boca. O que são? São mais homens, acima de 45 anos de idade, fumantes, que a gente chama de etilistas crônicos, ou seja, aquele que tem o hábito de estar ingerindo bebida alcoólica com uma certa frequência, porque a dose e a quantidade tem uma relação muito forte. Então, esse seria o perfil que a gente tem como alvo maior. Só que agora a gente começou a detectar a necessidade de estar trabalhando isso em um público diferente. Começar lá na juventude, que é onde está começando esse hábito do narguilé. Então, ainda não existem estudos a longo prazo, que nem tem como possibilidade de estar quantificando isso ainda, porque é algo muito recente, de dizer assim, em quanto tempo de consumo desse narguilé seria suficiente para poder começar a desencadear uma alteração em âmbito pulmonar ou na cavidade bucal. Então, a gente não tem isso ainda de uma forma aprofundada, de uma forma científica, mas analisando o efeito que ele tem comparado com o do cigarro, eu acredito que a gente vai começar a detectar problemas, não mais nesse público de 45 anos. A gente vai começar a já ver jovens de 25, 30 anos, dependendo do tempo de consumo desse narguilé, vamos dizer assim, que vão começar a apresentar problemas graves de saúde. Nunca perguntei, o que é colocado no narguilé, hein? Olha, o que chama tanta atenção? É a água que eles colocam uma essência, o problema todo está nessa essência. Aí é uma fumaça úmida que é inalada. Aí todo mundo fala, mas ele passa por água, ele é transformado em algo natural. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Essa fumaça que é inalada tem o potencial similar ao do cigarro. Aí eles colocam essência de menta, uns comem junto com chocolate. Então, é um trabalho que a gente vai vamos começar a fazer pesquisas aqui dentro da universidade, vamos começar a ter um foco voltado. Eu não posso nem falar, que eu tenho certeza que eu tenho vários alunos que fazem isso aqui. E na hora que eu falo na minha aula, eles regalam o olho desse tamanho, porque eles desconhecem. Então, falta o conhecimento realmente. Falta realmente levar a informação, que muitas vezes a pessoa realmente está acreditando. O que a gente vê são os jovens. Sim, que aquilo não é maléfico.
público, é até os pais, né? Isso não faz mal para o meu filho. Então eu sei que desde o ano passado já iniciou uma campanha ferrenha do Ministério da Saúde para trabalhar contra esse consumo frente ao narguilé. Agora, quando começa um câncer de boca, começa na gengiva, começa na língua, vai para a garganta, como é que é? O câncer de boca, a gente consegue detectar ele numa fase precoce que a gente chama de lesões pré-malignas. Graças a Deus, isso seria o momento ideal. Na verdade, o ideal é não ter, né? Claro. Mas seria um momento ideal de detecção caso haja o surgimento de uma lesão. E essas lesões pré-malignas, elas se caracterizam por ser ou uma plaquinha que a gente chama branca. O que seria essa placa branca? É como se fosse uma natinha, sim, só que na hora que eu passo uma gaze, na hora que eu passo uma espátulazinha, ela não salta. Ela está aderida ali na boca. Ou uma placa vermelha na boca, que forma como se fosse uma ferida, só que ela não dói. Então é um lugar que fica mais vermelho. Não dói por quê? Porque não é uma inflamação, nada. É algo que surgiu dentro do tecido ali, que está gerando alterações na superfície dele. Esse a gente tem que tomar muito cuidado. E o que nós temos muito na nossa região, as feridas em lábio. Por que me preocupa muito isso na nossa região? As feridas, elas estão associadas à exposição solar. Isso pode confundir com uma herpes labial? Sim, mas o herpes ele traz algumas características bem específicas. Bolhas, depois estoura, vira feridinha. Isso, que estoura, feridinha, em 7, 10 dias estão cicatrizadas. Verdade. Essas feridinhas, 15 dias elas não cicatrizam. Então, tudo que a gente tem na boca que há mais de 15 dias não mostra tendência à cicatrização, é um alerta. Mesmo que chegue lá no dentista, para o dentista falar que não é nada, mas era o momento de procurar. E por que é importante aqui na nossa região essa questão das feridas nos lábios? Porque o perfil do paciente de ter câncer de lábio é indivíduos da raça branca e que tem que se expor ao sol. Aqui o que nós temos? Muitas pessoas da raça branca, porque a nossa região sul é colonizada com uma população maior da raça branca, e que tem que se expor ao sol, porque a nossa economia aqui gira em torno de quê? Agropecuária. E como que eu vou virar para uma pessoa que tem que trabalhar na lavoura, que tem que cuidar do gado, e falar para ele, você não fica exposto ao sol? Existem mecanismos de prevenção. Usar protetor labial, usar um chapéu de aba larga, sim, que ninguém gosta de usar, se proteger, tentar evitar os períodos de pico do sol, mas a gente sabe que está na época da colheita. Como que eu vou parar de trabalhar e ficar assim, eu só trabalho, vou colher até as 10 horas e depois das 4 da tarde? Tem coisas que são ideais, mas não são reais para aquilo que tem que atender dentro da sociedade. Né? Então, eu não tenho como isso. Então, isso é uma situação que me preocupa muito, porque é muito negligenciada. Então, a gente vê aqueles senhores com o lábio bem esbranquiçado, perdeu esse contorno que a gente tem na área onde a mulher passa o batom. Perde a coloração, fica branco, começa a formar ferida, e essa feridinha fica lá, é do frio, não cicatriza, não cicatriza, não cicatriza. Uma febre. Vira um câncer, porque tem um potencial elevadíssimo de se transformar num câncer. Tá? A gente coloca potencial de 5 a 15% dos casos de ter uma transformação maligna. Essa da manchinha branca, que a gente chama de leucoplasia, que não sai lá, que parece uma natinha, ele tem um potencial, em alguns autores, traz de até 30% de chance de se tornar um câncer. Então, se eu conseguir perceber nessa fase, faz uma cirurgia, remove, trata, vai ser só acompanhamento. Não tem que fazer quimioterapia, não tem que fazer radioterapia, nada disso. E aí, quando a gente vê um câncer, quais são os lugares que é mais comum? Como eu disse, lábio inferior, né, por causa da radiação solar, e dentro da boca, na borda lateral da língua, ou seja, no cantinho da língua. Então, ele não é na ponta da língua que todo mundo está vendo. Esse que é o problema. E o problema do câncer, daí, de uma maneira geral, é que na fase inicial, no comecinho, ele não dói. Ele vai doer quando ele já está enraizado, ele está aumentando, ele está pegando nervo, e aí ele já está no estágio mais avançado. O momento ideal da gente estar detectando seria esse, que ele está no comecinho. Então, se tem, e a gente detecta nesse começo, uma cirurgia consegue resolver bem, e a gente consegue ter uma resposta positiva em 80% dos casos. E aí, muitas vezes, todo aquele sofrimento que é associado ao câncer, como a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento do câncer, acaba sendo desnecessário nesse momento. Olha só que interessante. Agora também, esse negócio de... Muita gente fala assim, eu não entendo por que o cigarro dá câncer, mas a nicotina é como se fosse uma resina, né? É algo gorduroso e ela é pegajosa. Não, e se fosse só a nicotina, e como eu disse... vai ficando no lábio, fica nos dentes, fica na boca, vai para o pulmão. O Ministério da Saúde traz um quadrinho que eles colocam assim, que na composição do cigarro é encontrado até veneno de rato. Tá? Que mata rato. Então, são 60 substâncias com capacidade carcinogênica de desenvolver o câncer. Além disso, tem 4.700 tóxicas. Então,
60 que tem capacidade de gerar um câncer. E tem os outros tantos com capacidade de gerar N problemas no nosso corpo. O enfisema pulmonar, tantos outros problemas que podem ser gerados. Então, eu não vejo benefício no cigarro. Não existe, né? Um benefício no cigarro. Mas eu entendo que foi um hábito que foi colocado muito cedo na sociedade, que antes era até a razão de charme, né? Era muito bonito a pessoa tá lá com Hollywood. Marlboro, lembra a propaganda falando das Marlboro. marcas? Marlboro, que mostrava aquele cowboy viril, né? Tipo assim, pra eu ser mais homem eu tenho que fumar, né? Hoje em dia já tá mudando um pouco esse perfil, porque hoje em dia passou a se tornar um pouco desagradável uma pessoa que fuma. Exatamente. Ela não pode estar no mesmo ambiente de convivência de outros que não fumam. Porque o fumante passivo já é detectado que aquela pessoa que convive com a pessoa que fuma e inala a fumaça, ele tem quase o mesmo potencial de problemas do que a pessoa que está inalando o cigarro, ela como fumante. Né? Então, hoje em dia, tipo, eu sou direta. Chega alguém falando, querido, dá licença, ou eu saio, né, que tem aquele ditado, os incomodados que se retirem, ou a pessoa que na maioria das vezes acaba ficando envergonhada e saindo do ambiente, né? Então hoje se tornou uma vergonha, né, dizer assim que fuma, mas ao mesmo tempo eu entendo o sofrimento de quem passa por isso, porque é um vício. Você falar assim, é muito fácil, você falar assim, larga, né? É fácil. E aí é muito triste também isso quando eu pego assim pacientes que eu chego para dar o resultado de um tumor de boca, de um câncer de boca, e você vira e fala assim, o senhor fuma? Fumo, mas eu parei semana passada, porque ele já percebeu que existe algo de errado. E fala bem assim pra mim. E não é um caso. O ano passado, infelizmente, nós tivemos assim, de outubro até dezembro, acho que foram 3 casos de câncer de boca. Bem o perfil, homens, tudo, e vinham as esposas junto. Eu achava interessante porque a esposa vinha junto, porque eu acho que se ela não viesse, ele não vinha junto. Não. Então era a mulher empurrando. Então o homem já tem essa dificuldade de procurar ajuda. E aí elas viravam para mim e falavam assim, fala para ele parar de beber. Fala para ele parar de fumar. Tipo assim, agora assusta. E em vários eu ficava no pensamento, meu Deus, agora não adianta mais eu falar isso. Nem instalou, porque vários eu pegava, a gente via, por conhecimento, você vai vendo que era uma lesão muito grande, já estava no estágio bem avançado. Então a gente sabe que as sequelas, por mais que se obtenha a cura, mas as sequelas, a mutilação que vai ser gerado, o transtorno para o paciente, a gente sabe que vai ser algo grande. Então eu ficava muito no pensamento, eu não virava e falava assim, agora não adianta, continua. Mas muitas vezes eu falava assim, infelizmente, parar de fumar nesse momento vai ser uma questão de bom senso, mas falar que vai reverter isso que está ali, a gente não consegue mais. Né? Depois que tudo acontece, que a ferida formou e que já está evoluindo e que começa a dar metástase, começa a espalhar pelo corpo, a gente sabe que começa a ficar um pouco mais complicada a situação. Então o momento do alerta é antes. Né? E pensar nessa doença, a gente tem que pensar enquanto a gente não tem. Enquanto não tem, que daí é o momento ideal da gente estar intervindo para poder evitar que surja essa patologia. Tem uma pessoa bastante conhecida aí do Brasil, eu gosto de assistir por motivo das culinárias, que é a Ana Maria Braga. Eu gosto de ver de manhã quando eu estou em casa, se eu não estou trabalhando, lógico. E vocês sabem muito bem que ela teve um câncer de pulmão recentemente. Eu estava lendo um artigo em que ela tinha um namorado, um norte-americano. Ela passou pelo câncer, ele já não gostava que ela fumava. Diz que ele falava sempre, para de fumar, isso não faz bem, não faz bem. Mas ela teve o câncer de pulmão, ela se tratou com o câncer de pulmão que ela teve, e ainda eu vejo, eu não consigo parar de fumar. Olha só, gente, é o 3º câncer dela, e ela perdeu o namorado também. Nossa, não. É porque é difícil, aquilo que eu falei, é um vício. O Ministério da Saúde também preconiza, até oferece tratamento para os indivíduos que querem parar de fumar. Coloca aqueles adesivos de nicotina, né? E tudo mais. Primeira coisa. Né? Não adianta a gente querer colocar na cabeça da pessoa que ninguém... eu costumo dizer assim, a gente fala assim, existe muita palestra de motivação e tudo mais. A gente se motiva. A motivação é algo intrínseco. É de dentro do indivíduo. Então, se eu me motivar a querer parar, aí eu posso utilizar de outros subsídios para me auxiliar. Exatamente. Né? Mas é algo muito complicado. Eu acho que deveria ser tratado de uma outra forma esse tipo de droga. Que eu considero o cigarro como sendo uma droga. Considero assim, sim. Por todos os malefícios que são gerados, eu acredito que do ponto de vista de saúde pública, os transtornos que ele gera, o gasto que ele gera, vamos pensar em parte financeira também, é muito alto. Ele deveria
ter algumas intervenções. Aí entram os aspectos econômicos, né, impostos que são gerados através desse bendito desse cigarro e tudo mais, que talvez não seja conveniente, digamos, dessa forma. Mas pensando em termos de malefícios, eu acho que era algo que deveria ser erradicado. Não existe uma razão plausível para dizer assim, é bom, o cigarro traz... Eu nunca vi um trabalho que benefício que esse cigarro possa trazer. Pelo menos para a cavidade bucal, é só problemas. E aí do câncer, aí mancha os dentes, doença periodontal, é muita coisa que causa. Isso que eu estou falando da minha área de atuação, sem pensar no restante. E é verdade. Agora eu vou deixar a doutora Cíntia à vontade para que ela... dê o seu recadinho final aí para vocês, principalmente vocês que ainda estão nesse vício da bebida, do fumo. E vocês podem entrar na página dela. Eu estava vendo, não sei se era uma médica, uma dentista, falando a respeito do câncer de boca e tudo. Eu acho que vale a pena vocês estarem vendo isso também, tanto que eu compartilhei com o pessoal da minha página, que tem 5.000 pessoas, então eu coloquei, prestem atenção neste assunto, né, nessa palestra. Então, não percam tempo, sempre que tiver, vejam, porque muitas pessoas estão aí no caminho. Não adianta eu não fumar e falar para o meu marido assim, para de fumar, não faz bem. Não adianta, tem que partir dele. Ele que tem que se preocupar com a saúde dele, né? Às vezes até brinco, eu falei assim, quando tem um do casal que fuma, eu falei assim, viu aquele que vai, não é aquele que fica. Verdade. Bom, Tamires, eu acho que você passou bem o recado. A ideia é assim, enfatizando a questão do projeto. A gente tem essa ação que a gente desenvolve aqui na universidade, em todos os municípios. Até eu acho que você deve ter visto foto que nós fizemos uma ação em Nova Olímpia com os alunos. Aí fizemos uma ação aqui junto aos Jogos Escolares, já começando um trabalho com narguile. Então, eu quero oferecer à sociedade, de uma maneira geral, a instituições, para a gente estar fazendo esse projeto aos municípios vizinhos, que eu sei que você tem uma grande audiência, o pessoal gosta bastante, para que quem tiver interesse em estar fazendo o projeto, é só entrar em contato com o curso de odontologia. Nós normalmente fazemos uma agenda para poder estar marcando em campanhas de saúde, de uma maneira geral, quando tem, nós estamos sempre sendo inseridos. Nós temos grandes parceiros aqui na região, sempre participamos em parceria também junto com a UPECAM, nas ações que a UPECAM faz também na região. Vamos começar o projeto lá dentro da UPECAM, está só formalizando documentação, mas a gente já tem com o nosso cantinho lá, o Vanderlei já abriu as portas, estou indo com 80 alunos para poder fazer isso. Que maravilha. E eu fico feliz assim, na hora que a gente coloca os nossos alunos para estar trabalhando dentro desse público, é sinal que eu estou formando profissionais diferenciados. Só que não adianta eu formar profissionais diferenciados se a população não ainda tenha consciência da necessidade de procurar o dentista quando aparece uma feridinha que não cicatriza, quando aparece uma mancha vermelha na boca, ou quando aparece uma mancha branca na boca. Então, esse é o momento. Na dúvida, eu costumo dizer assim para os meus alunos, peque pelo excesso. Vai no dentista. Pode vir aqui existe a disciplina que chama de diagnóstico bucal. É só procurar e falar assim, eu queria marcar um horário para fazer uma avaliação na disciplina de diagnóstico bucal, porque eu estou com uma feridinha na boca, eu estou com uma bolinha na boca. As meninas vão agendar na clínica seguinte para poder estar vindo. E aí a gente, nem que seja para eu virar e falar assim, graças a Deus isso não é nada. Mas é melhor eu dizer que não é nada do que eu chegar de uma forma tardia e, como eu disse dos outros pacientes, infelizmente não tem mais o que fazer. Mas o nosso objetivo como projeto aqui dentro da universidade, que é um projeto de extensão universitária, é fazer isso. É a detecção precoce e estabelecer medidas de prevenção ao câncer de boca. Eu não quero que os casos cheguem aqui monstruosos. Eu brinco ainda, falo assim, quando ele chega muito grande, não precisa ser dentista, não precisa ser médico, não precisa ser nenhum profissional da área da saúde para saber que aquele paciente está com um câncer. Né? A gente vai sim formalizar o processo, mas muitas vezes de olhar de longe e falar assim, nossa, aquela lesão que está no lábio lá, e certeza que aquilo é um câncer, está muito feio. Né? Então é algo que se consegue perceber independente do conhecimento que se tem. Então a ideia é que se procure precoce, que consiga evitar esses hábitos que são deletérios, evitar o cigarro, evitar o álcool, evitar a exposição solar, e quando não evitar, procurar se prevenir, utilizar o protetor solar, utilizar chapéu, tentar evitar o máximo possível e aproveitar daquilo que já é oferecido pela ciência,
que já está bem estabelecida e que sabe que permite, que não deixa a evolução de uma patologia como essa levar um indivíduo a óbito. Então, a nossa ideia é levar a saúde e não levar o intuito de morte. Porque várias vezes eu bato na casa das pessoas para fazer campanha, porque meus alunos vão de casa em casa. Porque muitas vezes você faz uma campanha numa praça, a pessoa fala assim, eu prefiro não ir lá. Então, às vezes você está lá na casa, vocês já estão aqui, vamos fazer um exame. Porque daí eles olham boca por boca para poder ver se tem alguma alteração. E aí, em várias casas, a gente chega batendo, nós viemos fazer um exame preventivo de câncer de boca. Eu prefiro não saber se eu tiver isso. Então, às vezes é melhor você saber numa fase inicial do que deixar algo que evolua de uma forma grave e aí sim levar a pessoa à morte. Mas agradeço mais uma vez a vinda de vocês aqui, sabe que a nossa casa está sempre aberta para a nossa casa. Dá para estar recebendo vocês aqui. Eu acho que essa troca de informações, essa capacidade de você estar tendo esse feeling, assim, traquejo de pegar a coisa no ar, detectar e ver a importância disso e disseminar isso para a sociedade é extremamente relevante. A gente precisa de mais pessoas com esse tipo de visão, porque é através da informação que a gente consegue mudar a percepção que se tem a respeito das doenças e permitir que a gente consiga evitar histórias trágicas como a gente vê por aí afora. Que Jesus te abençoe grandemente, minha amiga. Amém. A você, ao nosso querido Denis. Abençoe sempre. Venham sempre aqui e estejam sempre lá no Rotary para nos visitar. Com certeza. Manda um abraço para o Alessio, viu? Pode deixar. E para as crianças. Como é o nome da sua mãe? Elcimar. Elcimar. Uhum. Que Jesus abençoe a senhora. A senhora esteve de aniversário. E, por favor, vamos fazer aquele bolo de laranja tão comentado? Por favor, tá? É só me chamar. Então tá. Tem um assunto que a gente não conversou aqui, porque se eu for pra gente conversar, a gente tem muito o que conversar. Você que usa prótese também, viu? Cuidados especiais. Porque às vezes tem a prótese que fica meio grandinha lá, não está cuidando, trepidação, machuca, ferida. Cuidado. Bom, eu vou ficando por aqui com a doutora Cíntia. A qualquer momento eu posso estar voltando com ela, claro, e breve, bem rapidinho, eu estarei com ela novamente e nós vamos falar um pouco mais, porque o assunto pede toda a nossa atenção. E vou fazer a minha parte, eu espero que vocês façam a sua. Ela faz a dela, eu faço a minha e você faz a sua. E assim a gente consegue fazer algo bem interessante e banir também tanto o fumo quanto a bebida de álcool, que é um perigo. Bem, eu vou ficando por aqui, nós vamos para o apoio cultural e eu volto já já com vocês, porque tem coisas boas para vocês.